Eu então apaguei a luz, deixei apenas o abajur aceso para dar um clima, né? Aí chamei meu marido e foi nesse instante que ele levantou a cabeça e voltou para mim, não sei, senti que tinha alguma coisa errada, muito estranho. Ele olhou diretamente para mim e um arrepio tomou conta do meu corpo. Só dava para ver a parte branca dos seus olhos quando ele falou. Depois da vinheta, a história completa de Sirlene e Hamilton. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A maior parte da família do meu noivo era do interior. E um dia ele veio me falar daquela sua ideia. Então, Sirlene, estou pensando em entregar o convite do nosso casamento pro pessoal, mas entregar em mãos, em vez de mandar pelo correio. O que você acha? Olha, eu fiquei super animada, até porque nunca tinha ido a Londrina, não conhecia. E também não conhecia boa parte dos parentes dele. Deixamos tudo acertado e na sexta-feira, bem cedinho, pegamos a estrada. Eu, ele e a minha sogra. Todos nós pegamos dispensa no trabalho para poder viajar. Chegamos à casa da avó do meu marido por volta da 1:30 da tarde. Todo mundo já sabia que estávamos indo. Já estavam lá esperando pela gente. Conheci todo mundo, os parentes todos, a avó, tias, os tios, os primos. Todo mundo gostou de mim, eu senti. Sabe, eu gostei de todo mundo também. Pensa num lugar gostoso onde a avó do meu marido morava. Ficava assim um pouco mais afastado da cidade. Era um sítio, uma chácara. E sei lá, tinha assim vários animais, assim um lugar assim super natural. À noite, por exemplo, dava para ver as estrelas, porque além de não ter muita luz, não tinha muita poluição no ar. Eu fiquei maravilhada. Teve uma hora depois do jantar que eu saí lá para fora para, enfim, respirar um ar e aproveitei para ficar ali olhando o céu, admirando as estrelas. De repente o Hamilton chegou assim por trás e me abraçou. Bonito, né? Quando que lá em Curitiba a gente vê um céu estrelado assim? É, você tem razão. Eu mesmo nunca tinha visto. Fiquei até esperando ver uma estrela cadente para fazer um pedido. E olha que eu já sabia o pedido que iria fazer. Eu e o Hamilton ficamos ali um tempinho, mas infelizmente não aconteceu. E logo voltamos lá para dentro. Estávamos juntos há quase 5 anos. Só de namoro eram 4. A gente se conheceu quando eu comecei a fazer estágio numa empresa de comércio exterior. Ele trabalhava no mesmo prédio e a gente vivia se encontrando no elevador. Desde o começo eu me sentia atraída por ele. Só que demorou um pouco para a gente se aproximar. Ele era assim, meio tímido. Tanto que fui eu que tomei a iniciativa de puxar um assunto. Um dia a gente estava ali no elevador, no fim do intervalo do almoço, olhei assim para ele e falei: nossa, acho que eu estou atrasada. Você sabe que horas são? Olha, eu poderia muito bem ver as horas no meu celular que estava dentro da bolsa, mas sabe aquela necessidade de puxar um assunto? Pois é. Então acabei perguntando as horas e ele conferiu assim no relógio e me informou. Eu agradeci e depois disso a gente ficou se olhando. O fato é que depois desse dia, sempre que nos víamos, nos cumprimentávamos até que aos poucos fomos nos aproximando. Até que pintou um convite para almoçar juntos. E a partir desse almoço, aí sim, tudo mudou entre a gente. Eu lembro desse dia, eu lembro da hora e do lugar onde trocamos o nosso primeiro beijo. Aliás, a gente comemorava essa data, quando nos beijamos pela primeira vez. E desde então,
Olha, eu terminei a faculdade, arranjei um emprego de verdade, paramos de trabalhar muito próximos um do outro, mas o nosso amor ele não só se manteve, como se multiplicou. Nossa ideia no começo nem era nos casarmos, apenas morarmos juntos, por uma questão de economia. Mas depois a gente pensou, repensou, e no fim, acabamos percebendo que se fizéssemos tudo direito, daria para fazer uma festa bem bacana, sem comprometer muito o nosso orçamento. Principalmente porque o meu pai prometeu que ia nos ajudar, ajuda financeira. Meu pai sabia do meu sonho de casar de branco, na igreja, de modo que se prontificou a nos ajudar. Depois de quase 5 anos, o tão sonhado dia estava chegando. Faltavam 2 meses ainda, mas precisávamos deixar tudo acertado e resolvido quanto antes. Poderíamos até ter mandado os convites para os parentes do Hamilton pelo correio, mas ele fez questão de ir pessoalmente. E foi até bom. Assim fiquei conhecendo todo mundo. E como eu já disse, todo mundo gostou de mim. E isso me deixou muito feliz. No dia seguinte, um sábado, o tio do meu noivo resolveu assar uma carne pra gente lá onde ele morava. A chácara dele ficava um pouco mais adiante de onde a avó do Hamilton morava. E olha, estava tudo uma delícia. Pensa na variedade do churrasco, daquele ar puro, aquele clima gostoso. Eu até comentei com o Hamilton. Nossa, Hamilton, a gente devia ter marcado o nosso casamento aqui na tua cidade, viu? Já pensou que festa daria pra gente fazer? E você acha que eu também não pensei nisso? Só que sei lá, né? Achei que você nunca fosse topar, por isso não comentei nada. A convite do tio do Hamilton, resolvemos dormir ali naquela noite. E o churrasco entrou noite adentro. Jogaram baralho, tocaram viola caipira, uma festa. E depois, a gente ali do lado da churrasqueira, já perto das 10 horas da noite, não sei quem foi que começou a falar em assombração, fantasma, sabe, lobisomem. Confesso que cheguei a ficar até com medo. E nem tinha como ser diferente. Sempre tive medo dessas coisas. Imagine, estávamos numa chácara, tudo escuro. Pelas tantas, o primo do Hamilton falou, sabe que é aqui pertinho, na estrada, tem uma casa que ninguém entra de noite, Hamilton? Não sei se você já ouviu falar da história da Rosalinda. Rosalinda? Não. O Hamilton fez uma cara assim, balançou a cabeça. Aí o primo continuou. Então, a Rosalinda, ela morava lá com a família. Já se mudaram de lá, claro, né? Faz tempo. Hoje está tudo abandonado. Mas dizem que essa tal de Rosalinda e o namorado morreram ali naquela casa. Senti um arrepio no corpo quando ele falou aquilo. O Hamilton perguntou, sério? Mas o que houve? Morreram de quê? Dizem que foi o namorado dela que matou a coitada sufocada e que depois se matou. Jesus! Credo, mas por que o cara fez isso? Até hoje ninguém sabe ao certo. Uns dizem que foi porque a família dela não aceitava. Outros dizem que ela enganou ele com outro cara. Tá, mas e daí? O que tem a ver? Então, é que os espíritos dos dois, é o que falam, ficaram presos lá nessa casa. Tem gente que não passa de noite ali na estrada à frente dessa casa, mas nem a pau. E quem passa diz que escuta barulho, gemido, sussurro, até grito, lá de dentro. Olha, eu sempre fui muito sugestionável. Bastou ouvir aquilo para já sentir aquele arrepio. Já o Hamilton não levou muito a sério. Inclusive começou a rir, a dizer que não acreditava. Nisso, o primo dele o desafiou. Ah, se não acredita? Duvido que você tenha coragem de entrar nessa casa sozinho. Sou capaz de apostar. Aliás, vamos fazer assim? Eu te levo lá agora. E se você tiver coragem de entrar e ficar lá dentro por 1 minuto, só isso, 60 segundos,
eu pago 10 barris de chopp a mais para a festa do teu casamento. Topa? Você tá falando sério? 10 barris? Olha que vai sair caro, hein? Não importa, eu pago. Mas você tem que ficar lá dentro, no mínimo por 1 minuto. Você não é o valentão? Ficou aquele joguinho de provocações. E todo mundo ali ao redor incentivando, né? Até o tio do Hamilton entrou na brincadeira. Olha, eu conhecia o noivo que tinha. O Hamilton, embora seja um cara assim meio tímido até, ele nunca teve medo desse tipo de coisa. Ele mesmo falava assim em tom de brincadeira que se um dia topasse com um despacho de encruzilhada, se tivesse alguma garrafa de pinga ele bebia. Eu pedi que ele esquecesse, sabe, daquela lenga-lenga ali, aquela conversa fiada, e que ficássemos ali numa boa. Porque eles já estavam querendo pegar a caminhonete e ir lá na tal casa da beira de estrada, que segundo o Diogo ficava alguns quilômetros adiante, não ficava longe. O pior é que eles tinham bebido. E um ficou desafiando o outro. E ainda tinha aquela questão da aposta. Segundo o Diogo, se o Hamilton ficasse 1 minuto lá dentro daquela casa, que segundo ele era mal assombrada, tanto que ninguém tinha coragem ali nem de passar na frente, a pé, durante a noite, ele pagaria 10 barris de chopp para nossa festa de casamento. Resultado, até eu acabei indo. Até porque não ia deixar meu noivo fazer aquilo sozinho. Entramos na caminhonete, pegamos a estrada, eu, o Hamilton, o Diogo e mais um primo dele. O resto não quis ir. Preferiam ficar na casa mesmo. Pelo que eu entendi, na verdade, a maior parte ali do pessoal achava aquilo uma bobagem, não acreditavam. Achavam que ela era uma espécie de lenda. Aquela coisa da Rosalinda, da assombração. Eu não sei explicar, mas fiquei assim, com um mau pressentimento. Só de andar por aquelas ruas escuras já dava medo. Andamos por uns 40 minutos. A tal da casa não ficava assim tão perto como o Diogo tinha dito. E quando chegamos, ele pegou a lanterna, iluminou assim do lado, e quando apontou a tapera, ali praticamente no meio daquele mato, estava tudo abandonado. Senti de novo aquele gelo na espinha. Rindo, o Diogo falou: "E aí, Hamilton, vai encarar? Ó, você pode até levar lanterna para iluminar o caminho, mas depois que entrar na casa, aí tem que desligar." Pensa num homem corajoso. Ele pegou a lanterna e já foi dando os primeiros passos. E olha, mesmo apavorada, eu resolvi ir com ele. Ele não queria que eu fosse, mas algo, sei lá, me impeliu a fazer aquilo. Grudei no seu braço e fomos os dois abrindo caminho entre o mato, que tomava conta praticamente de tudo ali. Quando chegamos diante da porta, senti aquele peso, sabe, aquela energia carregada. Com o pé, ele empurrou a porta. Sabe aqueles rangidos de filme de terror? Só de lembrar eu tenho um calafrio. Para complicar, escutamos um pio de coruja ali perto. Minha vontade foi de dar meia volta. Tinha um mau cheiro tão insuportável. Sei lá, se era de mofo, de algum bicho morto ali, sei lá. Assim que entramos, a madeira do chão também rangeu. Ele então gritou que ia apagar a lanterna, que era para o pessoal começar a cronometrar. E assim que o Diogo gritou lá da rua que estava tudo bem, o Hamilton desligou a lanterna e ficamos na mais completa escuridão. Quer dizer, dava para ver uma certa luminosidade, assim, fraquinha, mas que vinha lá da estrada, dos faróis da caminhonete. Eu estava morrendo de medo. Agarrei o braço do Hamilton com tanta força. Pelas tantas, à medida que o tempo foi passando, de repente senti como se o ar tivesse ficado gelado ali à nossa volta. E escutei também um barulho.
Tipo um bater de asas de um passarinho. Pensei até na coruja. E de repente, o Hamilton soltou um grito. Ai! O que foi? O que foi? Foi você que fez isso? Fez isso o quê? Tomado pelo medo, pelo mais completo pavor, ele segurou o meu braço e saímos os dois. Eu não esperei ele puxar de novo. Saímos nós dois correndo daquele lugar. Quase derrubamos a porta no peito. O Hamilton chegou até a derrubar a lanterna no piso daquela casa. E é claro, não voltou para buscar, né? Mas não voltou mesmo. Só fomos parar de correr quando chegamos do lado da caminhonete. Os primos dele estavam olhando para nós, também meio assustados. O Diogo, inclusive, perguntou o que tinha acontecido. Por que ele tinha gritado? E o Hamilton então apontou as costas. E fazendo aquela cara de dor falou: sei lá, alguém arranhou minhas costas e com força. Olha, eu senti como se tivesse uma faca. Na hora, ninguém acreditou. Simplesmente entramos na caminhonete e voltamos. Mas quando chegamos à casa do tio do Hamilton, ele tirou a camisa e mostrou. E para o espanto de todo mundo, principalmente o meu, vimos que tinha 2 marcas vermelhas, assim, na pele dele, como se fossem marcas de garras, inclusive marca de sangue na camisa. Só de lembrar, eu fico apavorada. Pensa nos comentários que isso gerou depois. Alguns acreditaram, outros acharam que aquelas marcas tinham sido feitas por um de nós, só para parecer mais crível a história, mas eu estava lá com ele. Eu escutei ele gritando. Eu não fiz aquelas marcas. E ele também jamais conseguiria fazer sozinho. Alguém o tinha arranhado. Alguém ou alguma coisa. Nunca consegui tirar essa história da cabeça. De todo modo, voltamos para Curitiba e tratamos de seguir com a vida. Ele contou para todo mundo aquela história que, sinceramente, quem não estava junto fazia aquela cara assim, sabe? Inclusive alguns dos meus parentes mangaram dele. Nossa, tá ficando mentiroso, hein, meu? As pessoas não acreditaram. Mesmo eu tendo confirmado e dito que estava com ele na hora que aconteceu. Aliás, no dia do nosso casamento, o primo dele cumpriu o prometido e pagou 10 barris de chope. Até durante a festa recordaram a história. Nosso casamento foi lindo. A festa super emocionante. Só que não fazia nem ideia do que nos esperava na nossa primeira noite como marido e mulher. A nossa tão sonhada noite de núpcias. A gente não ia viajar, mas seria de qualquer modo uma noite muito especial. Lembro que era tarde. Eu estava no banheiro tirando a maquiagem. O Hamilton me esperando ali na cama. Aliás, ele ficou me chamando, perguntando se eu ainda ia demorar. Pelas tantas eu falei: calma, amor, para que a pressa? A gente tem a vida toda para ficar junto. Eu já tinha tirado o vestido. Já estava usando uma camisola. E quando finalmente eu saí do banheiro, meu noivo, marido, já estava ali. Sei lá, ele estava tão impaciente. Me chamou umas 3 ou 4 vezes. Quando finalmente saí do banheiro e entrei no quarto, a luz deu assim uma piscada. Quer dizer, uma não, várias. Eu até pensei que fosse faltar energia. Ainda falei, só que tá nos esperando agora é faltar luz, né? Mas não.
Deu aquelas piscadas, umas 3 ou 4, mas logo se firmou de novo. Só que eu senti um frio tão profundo assim de repente, como se um vento gelado estivesse atravessando o meu corpo. O Hamilton estava deitado, olhos fechados. Eu então apaguei a luz, deixei apenas o abajur aceso para dar assim um clima. Aí cheguei perto do meu marido, chamei por ele e foi nesse instante que ele levantou a cabeça e olhou para mim. Não sei, mas eu senti que tinha alguma coisa esquisita no olhar dele para mim. Quando ele me olhou direto nos olhos, mais uma vez aquele arrepio do meu corpo todo. Porque, meu Deus do céu, só dava para ver praticamente aquela parte branca dos olhos. E não foi só isso, de repente, ele sussurrou: Rosalinda, Rosalinda, por que você fez isso comigo? Por que você me cortou? Joga fora essa faca, Rosalinda! Eu soltei um grito de pavor na mesma hora. Ele parecia estar em transe ou possuído. Na verdade, parecia que não era ele. E aquele nome, Rosalinda, era o nome da mulher que tinha morrido naquela tapera, lá perto da casa do tio dele. Meu sangue congelou nas veias. Eu queria fugir, mas não consegui me mexer, nem gritar, nem fazer nada. Só dei aquele grito quando ele... De repente ele levantou da cama, se aproximou de mim e o impensável aconteceu. Ele me pegou pelo pescoço e começou a me apertar, me sufocar. E eu ali sem força, sequer para me mexer. Foi então que a muito custo consegui soltar um grito. E ele então me soltou. E simplesmente desabou no chão. Olha, eu fiquei tão apavorada que nem pensei nele. Simplesmente saí correndo para a rua. Quase derrubei a porta. Tamanho era o meu pavor. Como gritei, a ponto de acordar os vizinhos, o casal do lado veio ver o que estava acontecendo. Aí entraram comigo lá no quarto e quando fomos ver, meu marido estava deitado, roncando, praticamente desmaiado, mas não em cima da cama, e sim no chão, onde tinha caído. O vizinho chegou a rir. Comentou que o Hamilton devia ter exagerado na comemoração, na bebida. Estava dormindo ali de tão bêbado, mas não era. Não era. Olha, não sei como consegui ficar daquele quarto depois daquilo que aconteceu. Ele podia até ter bebido, mas eu não estava bêbada. Vi muito bem o que aconteceu. E o detalhe, ele não lembrou de nada no dia seguinte. Nunca mais tive um segundo de paz depois daquela noite. Bem dizem que a gente não deve brincar com aquilo que não conhece. Foi o que eu aprendi. Segundo contaram lá na casa do tio do Hamilton, o namorado da tal mulher, Rosalinda, a tinha matado sufocada. Tinha pego a coitada pelo pescoço e apertado, do jeito que meu marido tentou fazer comigo. E o detalhe foi aquilo que ele falou. Como se estivesse em transe ou possuído por algum espírito, me chamando de Rosalinda. Depois veio para cima de mim e apertou meu pescoço. Será, meu Deus, que por conta daquela aposta boba, por conta daquilo que a gente fez, algum espírito nos acompanhou depois que a gente veio embora? Não sei.
Até porque não tem explicação até hoje. Na verdade, meu marido nunca acreditou naquilo que eu contei que ele fez. Não sei se ele acha que foi brincadeira da minha parte. Não sei se ele... sei lá. Só sei que toda vez que eu falo nisso, ele faz aquela cara assim, sabe, de quem não está acreditando. Que ele chamou pela tal de Rosalinda e apertou meu pescoço. Aquilo nunca mais aconteceu. Mas nunca mais eu posso dizer que tive uma noite realmente tranquila, com medo de que de repente aconteça de novo. Eu sempre fui muito medrosa, mas depois do que houve, parece que fiquei ainda pior. O que aconteceu aquela noite, lá naquela tapera, e depois aqui em casa, não foi normal. Sabe, não foi. Eu sei que não foi. E não adianta dizer que não aconteceu. O que aconteceu lá, ele sabe. Até porque ficou com aquela marca nas costas. O que aconteceu aqui depois, ele diz que não lembra. E até duvida de quando eu falo. Mas eu testemunhei as duas coisas, lá e aqui. E posso garantir que aconteceram as duas. E olha, não foi normal. Por isso, deixo esse conselho. Mais do que conselho, um aviso. Mesmo que não acredite, jamais brinque com o desconhecido. Jamais brinque com essas coisas do além, sabe? Porque a gente nunca sabe. Eu nunca acreditei, embora sempre tivesse medo, mas chegou num ponto que não teve como não acreditar. Aconteceu. E eu vi, meu Deus. Ninguém me contou. Eu vi.